Deixe-me só puxar para a conversa o professor António Sacavém. Sr. professor, muito bom dia também. Obrigada por estar connosco no Porto Canal. E o professor Filipe Teles já revelava um bocadinho daquilo que é quase uma estratégia dos partidos para estas campanhas. O ir para a rua, os diretos, o soundbite, o comentário, tudo isto acaba por também fazer parte da estratégia partidária? Bom dia. Sim, sem dúvida. E é importante nós, de facto, escutarmos as pessoas, como foi o caso. É evidente que as opiniões decorrem um bocadinho das preferências que têm, mas também da performance comunicacional dos políticos. E a verdade é que comunicar bem para um político é como a oração para uma pessoa religiosa. É um recurso absolutamente fundamental. E os políticos, para as pessoas que nos estão a ver lá em casa, têm dois objetivos fundamentais nestas corridas eleitorais. O primeiro objetivo é, sem dúvida, conseguir captar a atenção das pessoas. E o segundo objetivo é influenciá-las. E parece simples, mas não é nada fácil, porque na realidade nós estamos confrontados com um manancial enormíssimo de informação, aos quais estamos expostos todos os dias, e captar a atenção das pessoas é uma verdadeira batalha. Claro que agora estamos a aproximar-nos mais, enfim, dos eventos, das arruadas, um contato mais próximo com as pessoas, no sentido de mobilizar também a base eleitoral, captar os indecisos, como foi dito, mas viemos também de uma fase de debates que foi determinante, em especial para o público em geral. E, na realidade, nós temos, enfim, os políticos têm diversos momentos da verdade, enfim, através dos discursos de abertura, de encerramento, os comícios, mais dirigidos para a base de apoio, tem os debates, tem as entrevistas, tem uma série de momentos da verdade em que podem, obviamente, comunicar com eficácia e com carisma para as pessoas. Mas destes todos, talvez o mais desafiante seja precisamente os debates. Porque veja, se os debates vai haver um momento de entrevista. Um momento de entrevista em que necessariamente, geralmente os políticos conhecem quais é que são os principais temas que vão ser abordados, mas as questões dos jornalistas são imprevisíveis. Depois há a questão dos embates, ou seja, vai haver momentos de confronto entre ambos, entre os líderes, e por isso, naturalmente, é um momento que tem que estar muito bem preparado e que também testa a resiliência dos líderes. Depois há as questões que surgem de última hora, não é? Aquelas questões que nem sempre os políticos estão preparados porque acabaram de acontecer e apela à sua capacidade. Como foi o caso do protesto das forças de segurança? Como foi o caso do protesto das forças de segurança, foi logo a primeira pergunta no debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Lá está, exatamente, e por isso nesse caso veja-se que ao serem ambos confrontados, eu penso que eles tiveram algum tipo de tempo para se prepararem. Mas veja-se que Luís Montenegro, enfim, dá uma resposta coloquial, suave, mas por outro lado, Pedro Nuno Santos já se apresenta mais como um chefe de Estado, ou seja, disponibiliza-se para a negociação, mas, segundo palavras dele, não sobre coação. Claro que aqui os políticos podem sempre acrescentar um bocadinho de linguagem colorida, ficou a faltar, por exemplo, esse debate nessa linguagem mais vívida ou mais enfática. É claro que depois Pedro Nuno Santos poderia ter complementado com assim, os polícias estão desde já convidados para se sentarem à mesa, mas a escolha do menu terá que ser flexível. Ou seja, esta linguagem colorida vai ajudar as pessoas que estão lá em casa a perceberem aquilo que são os principais soundbites, aquilo que é o conteúdo fundamental e facilita essa absorção da mensagem. Mas para completar, os debates, enfim, nesta linha, neste contínuo de intensidade, podem ser mais cordiais, mas podem ser também mais confrontacionais. E veja-se, por exemplo, o debate entre o líder do LIVRE e o líder da CDU, que foi um debate, enfim, extremamente cordial, onde foi possível discutir com profundidade as ideias, com qualidade, também mais difícil para as pessoas perceberem aquilo que os distingue no plano das ideias. Mas a esquerda, na generalidade, teve debates entre eles mais consensuais e num registro mais cordial. Depois temos debates mais confrontacionais, mais uma vez. Rui Tavares com André Ventura foi um debate extremamente confrontacional, com imensas interrupções. Rui Tavares, que até costuma começar bem, não começou tão bem aqui. Eu compreendo que ele quisesse trazer um tema pela boca dele, dando-lhe a possibilidade de o enquadrar da forma que queria, e que era caro, obviamente, mas, enfim, o André Ventura explorou ao máximo contra ele, por isso eu tenderia a dizer que ele aqui começou menos bem. Já no último debate com todos
os líderes, portanto, políticos, ele teve bem, começou, enfim, com a profundidade que é característica, mas nesse debate entre André Ventura e o líder do LIVRE, veja-se que as sobreposições, as interrupções foram sucessivas e foi muito difícil às pessoas compreenderem as ideias. Elas ficam muito pela rama, são muito superficiais, até pueris, e isso dificulta imensa compreensão. Veja-se que eles acabaram, inclusive, sem respeitarem os pedidos da jornalista e o debate quase que foi encerrado com ambos a sobreporem-se no plano das ideias. O Sr. Professor falava da questão dos debates e penso que nós temos algumas imagens também para mostrarmos, para percebermos um outro lado dos debates que tem muito a ver com a postura dos próprios candidatos. Eu acho que já conseguimos ver essas imagens para o Sr. Professor também nos conseguir ajudar. Sr. Professor. Sim, estas imagens, no fundo, são um exemplo da importância que tem a comunicação não verbal neste tipo de interações e nas competências de comunicação. Claro que mais de 60% do processo de comunicação é não verbal e por isso a questão da expressão facial, da postura, dos gestos, da forma como os candidatos se apresentam são fundamentais para a gestão de impressões, para criar uma determinada impressão. Veja-se que logo nos instantes iniciais, no debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, aquilo que se passou é que o Luís Montenegro, a primeira vez que a câmara o capta, está a estabelecer um bom contato visual, tem os ombros descontraídos, as mãos confortáveis sobre a mesa. Já Pedro Nuno Santos foi apanhado a olhar para baixo, a ajeitar-se na cadeira. Este primeiro que era aquele momento que estávamos a ver, não era, Sr. Professor? De Pedro Nuno Santos, sim. Exatamente, ou seja, estes primeiros momentos que nós tendemos a desconsiderar e que tendemos tendemos a percepcionar como pormenores, na realidade hoje são por maiores, porque eles de forma mais ou menos consciente vão impactar a audiência. Aqui veja-se que há uma postura mais sóbria por parte de Pedro Nuno Santos quando está sentado, parece que está mais direito, até parece que está mais alto. Isso dá-lhe, obviamente, pode ser percepcionado com mais compromisso, enfim, alguém que está mais engaged, desculpem a expressão, e com mais intenção de comunicar e de chegar às pessoas. E depois, logo no início da interação, foi aquilo que eu disse. Enfim, um foi mais feliz do que o outro, porque um assumiu, neste caso, Pedro Nuno Santos, uma posição mais de chefe de Estado. Aqui nesta imagem, aquilo que se vê é claramente um aperto dominante de Pedro Nuno Santos. Ele dirigiu-se a Luís Montenegro, ele já estava sentado. Quando se vai a levantar Pedro Nuno Santos, um aperto de mão, enfim, normal, cordial, tende a ser, enfim, ambas as pessoas têm o braço relativamente esticado. Veja-se que ele aqui tem a mão completamente puxada para o seu corpo, como se quisesse arrastar o seu adversário para a sua zona de controle. Portanto, aqui também há uma percepção a tentativa da criação de uma percepção de domínio da sua parte. E depois, claro, estes momentos sucedem-se. A questão da gesticulação hoje nós sabemos que é absolutamente fundamental. Ambos gesticularam bem no decorrer do debate. Hoje os líderes políticos sabem que a gesticulação é crucial para criar percepções de liderança carismática, para serem, no fundo, percepcionados como líderes que são eficazes a comunicar e que são carismáticos. E depois há aquela questão do minuto final. E aqui o que estamos a ver é uma imagem do minuto final, em que Pedro Nuno Santos aqui é mais eficaz, quanto a mim, do que Luís Montenegro. Luís Montenegro perde muito tempo, não respeitou o minuto, perde muito tempo a falar sobre o seu adversário ao início, depois lhe dificultou conseguir ser correto a expressar o resto das mensagens-chave que tinha. Já Pedro Nuno Santos conseguiu estar mais focado, a estrutura do discurso foi muito aquilo que fizemos até agora, e de bom que fizemos até agora, mas a oportunidade e o desejo e a ambição que temos de querer fazer mais e melhor, e depois usou repetidamente palavras fortes como vamos avançar, vamos seguir em frente, vamos tirar o melhor dos portugueses, vamos pôr as pessoas, portanto, unidas em torno de um propósito, e termina com o moto da sua campanha. Por isso, estes minutos finais também são momentos decisivos. E, portanto, para sintetizar, por um lado, os momentos iniciais, que efetivamente são, enfim, os candidatos já estão a comunicar, ainda sem sequer dizer o que é que seja, através da sua comunicação não verbal, e o minuto final, que é a mensagem que deixam e que deve ser, no fundo, impactante, clara, cristalina e que permite às pessoas perceberem bem quais é que são as suas propostas.
Vamos perceber se essa mensagem passou. António Sacavém, e retomando um bocadinho o direto que a Inês fez há pouco com o Sr. António, que falava precisamente da questão das pensões. Pedro Nuno Santos falou muito disso no arranque da campanha, como eu dizia, tentando colar a AD a esses tempos de cortes nas pensões. Luís Montenegro certamente vai aproveitar casos como a TAP para atacar Pedro Nuno Santos. Faz sentido que os partidos não falem só de propostas e usem também estes casos para se atacarem e fazerem campanha? Sim, repare, são dois temas bastante caros para ambos, não é? A questão das pensões, enfim, é tradicionalmente cara para o PS e também aqui procurar um bocadinho que as pessoas se recordem daquilo que aconteceu no tempo de Pedro Passos Coelho. Claro que, para o lado de Luís Montenegro, tem interesse em relembrar que, enfim, e colar um bocadinho Pedro Nuno Santos é uma pessoa, um político, um líder político mais impetuoso, enfim, menos reflexivo, eventualmente menos preparado para assumir o cargo de primeiro-ministro, que aliás é uma estratégia que Pedro Nuno Santos também tem usado contra a Luís Montenegro. Isso faz parte das regras do jogo. Aliás, em competências de comunicação, nós costumamos dizer que é tão importante o conteúdo, a qualidade do conteúdo, como é a forma. Até porque, se repare, as pessoas permitem-se escutar com atenção o conteúdo, e isso é absolutamente fundamental, porque cada vez mais eu concordo em absoluto, as pessoas estão distantes daquilo que são as bases programáticas daquilo que os partidos apresentam. Mas para que elas, portanto, se permitam a estar mais próximas e quererem ler e querer conhecer de facto os conteúdos e aquilo que são as principais propostas dos líderes, é importante que as pessoas posicionem os líderes de uma forma positiva e com o nível de carisma necessário. E para isso, mais uma vez, estamos a falar aqui de um conjunto de táticas de comunicação, de recursos de comunicação, que devem ser utilizados para ajudar as pessoas a compreender essa mensagem e para as pessoas se permitirem mais a escutar ativamente essas mensagens. A questão, já falámos da comunicação não verbal, é crucial para gerir impressões. Sabemos hoje, enfim, os políticos e os líderes na generalidade dão uma ênfase especial e cada vez maior a estes aspectos. Temos a questão, por exemplo, do evitar vícios de linguagem. Foi muito curioso aquele vício de linguagem que Pedro Nuno Santos utilizou no debate com o Luís Montenegro, em que estava sistematicamente a pedir desculpa. Peço desculpa, e depois ele próprio tem consciência, bom, eu não quero pedir desculpa. Ele próprio percebeu, enfim, que eventualmente estaria a ser excessivo. A questão da utilização de linguagem enfática, como já foi aqui falado, de comparações simples, foi utilizada uma por Pedro Nuno Santos agora, que era, portanto, dizendo que Luís Montenegro estava a esconder por trás do guião com medo de responder. Ajuda as pessoas a criar uma imagem e a terem, portanto, esse desejo de querer saber mais. A questão das histórias que se contam, pequenos exemplos eficazes, também ajudam a perceber e a passar a mensagem, nomeadamente quando se falam de aspectos económicos de simulações. Uma coisa que André Ventura faz bem, e aqui, enfim, ele destaca-se, que é a apresentação de recursos visuais. Ele traz aqueles gráficos, enfim, outros líderes começaram já a trazer, mas ele costuma usar aqueles gráficos, enfim, imagens, citações, trechos de jornal, enfim, com letras muito grandes que se permita ver, mensagens muito simples, mas que podem ser mostradas também visualmente, porque ajuda à compreensão da mensagem. Todos estes recursos são fundamentais para as pessoas, no fundo, se sentirem tentadas a perceber o conteúdo, porque se sentem uma afiliação com um determinado líder político. Como falar já foi da vida pessoal, trazer também um bocadinho da vida pessoal, pode fazer diferença? Pode, mas aí, uma vez que o político se permita a trazer um bocadinho da sua vida pessoal, isso, portanto, é um pau de dois bicos. Necessariamente pode ajudar portanto, a criar esta relação afetiva com o eleitorado, a demonstrar que é um entre iguais, portanto, que está próximo, que sabe bem e conhece os problemas das pessoas, porque também ele faz parte desse e vive esses problemas, mas, por outro lado, obviamente, depois não pode ficar melindrado quando é atacado também desse ponto de vista pelo seu adversário, já que se permitiu e já que se autorizou a trazer temas da sua vida pessoal. Por isso, todas essas escolhas que devem ser feitas e que são feitas por uma equipa, são escolhas que cada vez têm, enfim, são mais finas, devem ser mais cautelosas e, sobretudo, os políticos hoje são convidados a preparar-se muitíssimo melhor. À medida que os debates se tornam mais curtos,
E eu não sei se isso é bom ou se é mau, eu penso que tem aspectos positivos e negativos, agora já como já foi dito anteriormente, o nível de eficácia não foi aquele que nós esperamos. Portanto, é preciso refletir isso um bocadinho. Eu ainda me lembro dos debates que demoravam 2 horas, enfim, há uns bons anos atrás ou mais. Hoje, os debates são cada vez mais curtos, têm, enfim, a vantagem de convidar os líderes a serem mais incisivos e, portanto, irem, portanto, diretamente ao assunto, mas, por outro lado, quando lá está, o grau de confrontacional é muito elevado, prejudica muito a passagem da mensagem. E aquilo que se vê é uma grande, portanto, uma componente muito adversarial, os adversários políticos em oposição, mas as pessoas ficam sem perceber muito concretamente no plano das ideias aquilo que os distingue. Nós já conseguimos perceber na pré-campanha e neste fim de semana já de campanha pura e dura, quem é que veste melhor o fato de rua? Bem, ainda é preciso percebermos melhor, enfim, nestes próximos dias, quem é que é o candidato que mais se destaca. Claro que nestas arruadas, aquilo que se espera é proximidade, é improvisação, que seja eficaz e adequada ao contexto. Também há uma autenticidade, as pessoas esperam ver o candidato tal como ele é e por isso, enfim, nós sabemos que lembramos de Paulo Portas, que era alguém que era icónico e muitíssimo eficaz neste plano. Vamos ver agora com o correr dos dias quais é que são os candidatos que mais se salientam. Mas eu gostava de acrescentar aqui um ponto que ainda não abordados em termos de comunicação e que corre de um estudo que foi feito pelo ISCTE muito recentemente, no dia 15 e 21 de fevereiro, precisamente, para a Lusa, e que tem a ver precisamente sobre o comportamento das forças nas redes sociais. E repare-se que nas redes sociais quem reina é o Chega. Por um lado, o Instagram. O Instagram tem sido aquele que tem sido, portanto, o meio preferido em termos de redes sociais pelos partidos, permite ter mais interações. Mas repare que aqui o Chega consegue ter 144 mil portanto, interações, o que é um efeito de facto muito grande, até porque tende a viralizar. O partido que mais cresceu também no Instagram tem sido o PSD, através, neste caso a AD, através de Luís Montenegro, mas repare que com 12 mil interações, portanto bastante atrás. E veja-se que no TikTok, que é uma rede muito jovem, mas que é fundamental também para cativar estas gerações mais jovens, apenas 3 partidos estão presentes. Está o PS através de Pedro Nuno Santos, está a Inês Sousa Real e está também o líder do Chega. Por isso, é preciso também neste plano os partidos investirem mais, serem criativos e, sobretudo, criarem o nível de interação necessário para conseguir persuadir e influenciar também através deste meio que cada vez mais é relevante, sobretudo para as gerações mais jovens. Portanto, eu diria que muitíssimo bem para de acordo se os comícios são mais para a estrutura de apoio já existente. Se nós temos a questão dos debates e também das arruadas, que são mais para um público em geral, temos aqui as redes sociais a explorar e ainda com grande oportunidade de se fazer mais, de se fazer melhor e portanto, se há um partido que se destaca aqui bastante neste plano, é preciso que os outros estejam com atenção e que se aproximem daquilo que... Sr. Professor, mas se virmos alguns desses conteúdos do Chega, por exemplo, vemos que o conteúdo é muito mais descontraído, se assim podemos dizer. Os outros partidos, para migrarem para as redes sociais, por exemplo, vão ter que mostrar também esse lado diferente dos líderes? Sem dúvida, porque, repare, nas redes sociais, e em especial aquelas que eu foquei, são conteúdos mais descontraídos, em especial se falarmos do TikTok, podemos dizer que é hiper descontraído. Mas também é preciso que os políticos, os líderes políticos, se permitam a perceber que isso é um canal e que as gerações mais jovens procuram, portanto, algo diferente daquilo que procuravam, por exemplo, os baby boomers ou mesmo as pessoas da geração X. Quando falamos de millennials, quando falamos de geração Z, as perspectivas são diferentes, as necessidades são diferentes, aquilo que procuram é diferente. Por isso é preciso esta adaptabilidade dos líderes políticos de dizerem sim à presença nas redes sociais com mais intensidade, com mais criatividade, com mais proximidade, para que consigam, obviamente, utilizar todo o espectro de meios de comunicação que têm à disposição. E hoje as redes sociais, como todos nós sabemos, são um meio que nós não podemos descurar de todo. Sr.